Bom dia, meus irmãos, meus amigos do nosso grupo Grãozinhos no Caminho, do nosso canal do YouTube e nossos seguidores. Sejam todos bem-vindos mais um dia ao nosso compromisso diário, a nossa leitura do Evangelho segundo o Espiritismo e do Livro dos Espíritos, nossos Grãozinhos no Caminho. O Evangelho traz para a gente hoje o capítulo 1, lá no comecinho do Evangelho. Eu não vim destruir a lei. Cristo. Jesus não veio destruir a lei, quer dizer, a lei de Deus. Ele veio cumpri-la, quer dizer, desenvolvê-la, dar-lhe seu verdadeiro sentido e apropriá-la ao grau de adiantamento dos homens. Por isso, se encontra nessa lei o princípio dos deveres para com Deus e para com o próximo, que constituem a base de sua doutrina. Quanto às leis de Moisés propriamente ditas, ao contrário, ele as modificou profundamente, seja no fundo, seja na forma. Combateu constantemente o abuso das práticas exteriores e as falsas interpretações, e não poderia fazê-las sofrer uma reforma mais radical do que as reduzindo a estas palavras: amar a Deus acima de todas as coisas e ao próximo como a si mesmo, e dizendo: está aí toda a lei e os profetas. Por estas palavras, o céu e a terra não passarão antes que tudo seja cumprido até um único jota. Jesus quis dizer que seria preciso que a lei de Deus recebesse seu cumprimento, quer dizer, fosse praticada sobre toda a terra, em toda a sua pureza, com todos os seus desenvolvimentos e todas as suas consequências, porque de que serviria ter estabelecido essa lei se ela devesse permanecer privilégio de alguns homens ou mesmo de um único povo? Todos os homens, sendo filhos de Deus, são, sem distinção, o objeto da mesma solicitude. Mas o papel de Jesus não foi simplesmente o de um legislador moralista. Sem outra autoridade que a sua palavra, ele veio cumprir as profecias que haviam anunciado sua vinda. Sua autoridade decorria da natureza excepcional de seu espírito e de sua missão divina. Veio ensinar aos homens que a verdadeira vida não está sobre a terra, mas no reino dos céus. Ensinar-lhes o caminho que para lá conduz, os meios de se reconciliar com Deus e os prevenir sobre a marcha das coisas futuras para o cumprimento dos destinos humanos. Entretanto, não disse tudo, e sobre muitos pontos se limitou a depositar o germe de verdade que ele próprio declara não poderem ser ainda compreendidas. Falou de tudo, mas em termos mais ou menos explícitos. Para compreender o sentido oculto de certas palavras, seria preciso que novas ideias e novos conhecimentos viessem dar-lhes a chave. E essas ideias não poderiam vir antes de um certo grau de maturidade do espírito humano. A ciência deveria contribuir poderosamente para a eclosão e o desenvolvimento das ideias. Seria preciso, pois, dar à ciência o tempo de progredir. Muito bem. Aqui, no Evangelho, fala-se sobre Cristo, sobre Cristo, porque nós tivemos 3 revelações: Moisés, Cristo e o Espiritismo. Então nós estamos falando aqui sobre o Cristo. O Cristo veio trazer para a gente a lei do amor. Ele não destruiu a lei mosaica, a lei de Moisés. Ele veio dar uma nova forma àquela lei. Ele veio reduzir a lei de Moisés a uma frase: amar a Deus acima de todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Amar a Deus acima de tudo e amar o próximo como quer-se ser amado. Eu quero amar, eu quero amar, eu quero amar. Mas eu também quero ser amado da mesma maneira, na mesma medida em que eu ame. E amar a Deus acima de tudo, acima de todas as coisas. Bom, Cristo trouxe para a gente isso porque naquela época que ele veio à Terra, os homens tinham condições muito precárias ainda, como que eu digo, culturalmente. Então,
poucas as pessoas poderiam compreender, né, o que Jesus queria dizer. Ele falava muito por parábolas para dar exemplos àqueles que estavam ali perto dele, que era gente humilde, muito simples, sem cultura. Moisés falou no âmbito geral, mas Moisés se reduziu a um povo, a uma região, né? Aos hebreus na época, aos judeus hebreus. Então, Jesus veio trazer isso para um número maior de pessoas, um número maior de povo. Por quê? Porque estavam ao lado dele os discípulos, a quem ele ensinava, a quem ele passava seus exemplos, e os quais vieram, alguns deles depois, né, a escrever para a gente o Evangelho, os Evangelhos, que eram as passagens de Jesus sobre a terra, né, as histórias de Jesus sobre a terra. E Jesus, naquela época, o que ele poderia dizer para a gente, ele disse. Ele mesmo disse que nós ainda não estávamos preparados para saber a verdade, como até hoje também não estamos. E após Jesus, que veio trazer para a gente um pouco mais de luz, um pouco mais de conhecimento, veio o Espiritismo, né? Que veio trazer para a gente a doutrina dos Espíritos, que são a continuidade, né? Com um esclarecimento maior, de acordo com a nossa evolução cultural, moral, espiritual, né? Da vida pós-morte, da nossa missão na Terra, né? E do porquê de estarmos todos, né, nesse planeta hoje. Então é isso, Cristo não veio destruir nada, Cristo veio trazer luz, Cristo veio deixar amor, veio deixar aquele exemplo, né, aquele exemplo de ser que nós sabemos que é. Veio curar um mal, né? Tirar o ódio, tirar o orgulho, tirar a vaidade, o egoísmo, com seus exemplos. E nada melhor do que seguir esses exemplos, né? Para a gente ter um pouquinho mais, né, de condições de continuar crescendo, né? Vamos abrir nossa mente, nosso coração, preparar nosso espírito, né? Porque a vida é um livro em branco, é uma página em branco a cada dia, para a gente poder escrever nessa página só coisas boas, né? E o que Cristo quer para a gente é aquilo que ele deixou de frase: amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. O Livro dos Espíritos traz para a gente hoje, capítulo 6 ainda, Vida Espírita, é a questão 273. Um homem pertencente a uma raça civilizada, por expiação, poderia encarnar numa raça selvagem? Sim, mas isso depende do gênero da expiação. Um senhor que foi duro para os seus escravos poderá vir a ser escravo a seu turno e sofrer os maus tratos que fez suportar. Aquele que um dia comandou pode, numa nova existência, obedecer àqueles mesmos que se curvaram à sua vontade. É uma expiação se ele abusou de seu poder e Deus a pode impor-lhe. Um bom espírito pode também, para ajudar-lhe o progresso, escolher uma existência influente entre esses povos, e então é uma missão. Então, com certeza, um espírito de raça mais avançada pode vir a reencarnar numa raça inferior, né? Como expiação. Como expiação. Eu abusei do que eu tinha, eu não soube usar o que eu tinha em uma de minhas vidas, desculpe, em uma de minhas vidas, e eu venho numa vida próxima, né, sofrer aquilo que eu fiz os outros passarem, ou passar novamente por uma prova muito difícil para poder enxergar, para poder me modificar, me apurar. Essa é a minha expiação. É sofrer aquilo que eu fiz os outros sofrerem. Ou então passar novamente por um
processo de apuração espiritual ao qual eu não dei conta devido à má utilização que eu fiz do meu livre-arbítrio. Tá bom? E pode vir sim como missão para que eu possa ajudar, aqueles irmãos que estão ali passando por aquele momento, por aquela encarnação sofrida, né, devido aos erros do passado. Bom, eu desejo a todos uma ótima terça-feira, com muita paz, muita luz, muito amor no coração, muita saúde, trabalho, prosperidade e muita paciência para saber esperar as coisas acontecerem na hora certa. Que Jesus nos abençoe e nos proteja. Até amanhã, se Deus quiser, e eu tenho certeza que Ele quer. Fiquem com Deus. Beijo no coração.